Antes de abrir meu coração, deixe o meu pedido, siga este canal, deixe seu like e continue acompanhando os depoimentos que aqui ecoam. São vozes que o tempo tentou apagar, mas que ainda vivem na lembrança de quem sobreviveu às correntes. Hoje trago a minha história, que se mistura entre dor, desejo e culpa. Fui escravizado desde o nascimento, mas com o tempo conquistei uma posição rara, a de homem de confiança do meu senhor. Cuidava dos cavalos, acompanhava as viagens, organizava os trabalhos do campo e da senzala. Isso me dava certo poder entre os meus e certo prestígio diante dos brancos. Embora eu soubesse que continuava sendo apenas um cativo, sempre à mercê da vontade do Senhor. Essa posição me fazia circular pela casa, a grande, espaço proibido para a maioria dos meus irmãos de cativeiro. Lá dentro, tudo parecia outro mundo, pisos encerados que refletiam a luz das lamparinas, cortinas de seda que balançavam com a brisa, móveis pesados que cheiravam a madeira nobre. Era um ambiente que não me pertencia, mas no qual meus passos passaram a se fazer constantes. Foi nesse cenário que minha vida mudou. A primeira vez que cruzei o olhar com a esposa do Senhor, senti como se o ar tivesse se transformado. Sua pele clara contrastava com o tecido escuro de seu vestido. Eis-a! E seus olhos me atravessaram como fogo. Eu sabia que aquele olhar não era comum. Foi rápido, silencioso, mas me deixou marcado como ferro em brasa. E mesmo tentando afastar da mente aquele instante, percebi que meu destino havia sido traçado. A casa grande tinha cheiros diferentes de tudo o que conhecíamos no terreiro. Enquanto na senzala respirávamos suor, fumaça e terra molhada, lá dentro reinava o perfume de flores frescas trazidas do jardim, misturado ao aroma de velas queimando e das especiarias vindas de longe. Eu entrava sempre em silêncio, cabeça baixa, cumprindo ordens como carregar caixas, organizar documentos ou entregar recados. Mas bastava sentir o roçar suave da barra de seu vestido em meu braço. Ouvi sua voz delicada pedindo algo à cozinheira para que meu corpo inteiro estremecesse. Era uma reação que eu não conseguia controlar, como se meu sangue tivesse vontade própria. Os dias se repetiam em rotina, e eu tentava me convencer de que tudo não passava de fantasia proibida. Mas os olhos dela voltavam a me procurar. Primeiro eram olhares rápidos, tímidos, quase disfarçados. Depois, demorados, cheios de perguntas não ditas. Havia um peso naquela troca silenciosa. Como se cada vez que nossas vistas se cruzassem, um segredo fosse revelado. Eu sentia medo, pois sabia que aquilo era perigoso demais. Ela era a senhora da casa, a esposa do homem que detinha meu destino em suas mãos. Mas também sentia um chamado irresistível, algo que nenhum açoite, nenhuma corrente poderia conter. A mulher do Senhor me observava como ninguém jamais havia feito. E quanto mais eu tentava fugir daquele abismo, mais fundo parecia cair. Nunca vou esquecer a primeira vez que fiquei sozinho com ela. O Senhor havia saído cedo para tratar de negócios na cidade, e coube a mim levar alguns papéis à casa grande. Entrei com passos firmes, tentando disfarçar o nervosismo que já queimava em meu peito. O corredor parecia mais longo do que nunca, e cada porta fechada aumentava meu receio de ser surpreendido. Quando cheguei à sala, encontrei-a diante do piano. Seus dedos deslizavam pelas teclas com suavidade, fazendo surgir um som doce que enchia o ambiente. Era como se cada nota fosse uma carícia no ar. Ela ergueu os olhos quando me aproximei e, sem dizer nada, estendeu a mão para receber o envelope. Ao entregar os papéis, nossos dedos se tocaram. Foi apenas um instante, mas intenso bastante para que o mundo parasse. Senti um calor subir pelo braço, percorrer meu corpo e me obrigar a desviar os olhos para esconder o que havia em mim. Quando levantei a cabeça, encontrei o brilho azul de seus olhos fixos nos meus e não houve palavra. Apenas silêncio. O silêncio, carregado de tudo o que não podíamos dizer. Afastei-me depressa,
temendo que algum criado percebesse, mas saí daquela sala com a certeza de que já não havia retorno. A semente estava lançada. Depois daquele encontro, tudo mudou. Eu não conseguia mais pensar em outra coisa. Enquanto cortava lenha, cuidava dos animais ou acompanhava os trabalhadores nos campos, sua imagem surgia diante de mim. A forma como seus cabelos loiros caíam sobre os ombros, o brilho úmido dos lábios. O jeito, como o tecido do vestido moldava suas curvas. Tudo isso me perseguia, como se estivesse gravado em meus olhos. À noite, quando deitava no chão duro da senzala, sentia meu corpo arder de desejo e de culpa. Dividido entre a vontade e o medo, os mais velhos, sem saber da verdade, me alertavam que a confiança do Senhor era faca de dois gumes. Bastava um deslize, e eu poderia perder a vida. Eu mesmo sabia disso. Mas o coração humano não obedece à razão, e o meu já estava acorrentado a ela por algo que parecia mais forte que qualquer corrente de ferro. Quando passava diante da varanda da casa, benta pro, dado touro, ainda benta por azul com grande, havia olhando para o horizonte. Meu peito apertava, ela parecia distante, intocável, vivendo num mundo que não era o meu, mas ao mesmo tempo havia algo nos seus olhos que me chamava. E eu não tinha forças para resistir. O inevitável aconteceu em uma tarde chuvosa. O vento batia forte, a tempestade se aproximava, e fui chamado para consertar uma janela que não parava de ranger. Entrei na sala em silêncio, mas ao erguer os olhos, a vi deitada no divã, um livro aberto nas mãos. A luz cinzenta da chuva entrava pela janela, iluminando seu rosto delicado. Meu coração disparou. Trabalhei rápido, tentando ignorar sua presença, mas senti os olhos dela me acompanhando a cada movimento. Quando terminei, me virei para sair, mas ela se levantou devagar. O barulho suave do tecido do vestido, roçando no chão, ecoou na sala silenciosa. Ela se aproximou, lenta como quem sabe o que deseja. O perfume adocicado que usava me envolveu, e quando ergui os olhos, seu rosto estava tão perto que já não havia espaço para recuo. Sua respiração tocava meu rosto, e naquele instante o mundo inteiro pareceu desaparecer. Nossos lábios se encontraram em um beijo contido, tímido e ao mesmo tempo cheio de fogo. Meu corpo inteiro tremia, consciente do risco que corríamos, mas incapaz de resistir. Era como se todo o destino tivesse nos conduzido até aquele momento. E eu sabia, não haveria mais retorno. Estávamos condenados, não pelas correntes do Senhor, mas pelas correntes invisíveis da paixão proibida que agora nos unia. Depois daquele beijo, saí da sala, como quem foge de um incêndio. O coração batia descompassado. Minhas mãos ainda tremiam, e meus lábios ardiam com o gosto dela. A chuva caía pesada, lá fora. Mas nada apagava o fogo que crescia dentro de mim. Passei o resto do dia atordoado, sem conseguir pensar em outra coisa. Naquela noite, deitado no chão frio da senzala, não fechei os olhos. Cada detalhe do que havia acontecido voltava à minha mente como uma chama que queimava sem piedade. Eu sabia que era loucura, que bastaria alguém ter visto para minha vida ser ceifada sem piedade. Mas também sabia que não queria voltar atrás. Havia descoberto um mundo novo dentro de mim, algo que até então desconhecia. O desejo se misturava à culpa, e a culpa se misturava à necessidade. Eu estava preso a ela de um jeito mais forte do que qualquer corrente que já tivesse sentido. E no fundo, tinha certeza de que ela também estava. Os dias seguintes foram de silêncio e tensão. Eu evitava me aproximar da casa, a grande, mas era inevitável, pois minhas obrigações me levavam até lá. Cada vez que eu entrava, sentia seu olhar me procurando, e a memória daquele beijo reacendia em nós dois. Não trocávamos palavras, apenas gestos rápidos, olhares demorados, respirações suspensas. Era um jogo perigoso, mas irresistível. Até que, em uma manhã ensolarada, quando o Senhor havia partido para verificar as plantações mais distantes, fui chamado para buscar água.
no poço próximo à casa a grande. Ao voltar, encontrei-a sozinha na varanda, os cabelos soltos, brilhando sob a luz do sol. Ela me fitou com intensidade, e naquele instante não houve espaço para dúvidas. O desejo estava estampado em seus olhos claros. Passei por ela sem dizer nada, mas senti sua mão roçar discretamente na minha. Foi um toque rápido, furtivo, mas poderoso. Ali percebi que mais cedo ou mais tarde, aquilo que havia começado iria se consumar. Na tarde seguinte, enquanto eu cuidava dos cavalos, recebi um recado inesperado de uma criada da casa grande. Ela me disse que a senhora queria falar comigo no jardim, perto das roseiras. Meu coração quase saltou pela boca. Fui com passos firmes, mas por dentro tremia como um menino assustado. Quando cheguei, ela estava ali, cercada pelo perfume das flores, a brisa leve balançando o tecido claro de seu vestido. Parecia uma visão irreal. Olhou a mim em silêncio por alguns segundos e depois aproximou-se sem medo. O jardim estava deserto. Apenas os pássaros testemunhavam nosso encontro. Seus dedos tocaram os meus, delicados. E antes que eu pudesse reagir, sua mão deslizou até o meu braço. Foi ali que nossas bocas se encontraram outra vez. Mas dessa vez, sem contenção, o beijo foi profundo, ardente, e quando suas mãos percorreram meu peito, senti todo o sangue do meu corpo ferver. Segurei sua cintura, temendo machucá-la, mas ela se entregava como se fosse livre. O tempo pareceu desaparecer, e pela primeira vez toquei sua pele sem medo. A partir desse dia, passamos a viver entre o perigo e a paixão. Cada encontro era roubado, escondido entre os corredores, jardins e quartos vazios. O Senhor, alheio a tudo, seguia confiando em mim como sempre, o que tornava tudo ainda mais arriscado. Cada palavra que eu dizia diante dele parecia pesada, carregada de segredos. Mas quando estávamos a sós, nada mais importava. O toque dela era suave, mas também urgente, como se tivesse esperado por aquilo durante toda a vida. Eu a amava no silêncio, no desespero, no fogo, e ela parecia me amar, da mesma forma. Às vezes, quando me olhava nos olhos, após um beijo, havia lágrimas contidas, como se tivesse consciência da tragédia que nos cercava. Outras vezes, sorria de um jeito tímido, como se fosse uma menina. E eu, um escravizado marcado pelas correntes, me sentia homem inteiro apenas nos braços dela. Era um amor proibido, mas mais forte do que nós dois. Com o tempo, nossos encontros se tornaram mais ousados. Já não bastavam beijos furtivos ou toques rápidos. O desejo crescia como o rio em enchente, em uma noite em que o Senhor havia viajado para a cidade. Ela me fez entrar pela porta dos fundos da casa. A grande P, caminhei em silêncio, o coração quase explodindo, até chegar ao quarto dela. Nunca tinha estado em um lugar assim. As paredes eram cobertas por tapeçarias coloridas. O leito alto e macio parecia um trono. Ela estava ali, à minha espera, vestida com um camisão branco que deixava entrever. Sua pele clara sob a luz das velas. Quando me aproximei, senti suas mãos tremerem, mas não de medo. Era desejo, o mesmo que me consumia. Nossos corpos se encontraram sem mais barreiras. E naquela noite, o mundo deixou de existir. Beijei cada parte de sua pele como quem agradece um milagre. E ela se entregou a mim, como quem rompe algemas invisíveis. Foi amor, foi pecado, foi fogo e foi vida. Naquele quarto, por algumas horas, não existiam correntes nem senhores, apenas dois corpos que se pertenciam. Depois daquela noite, cada amanhecer parecia trazer consigo o medo e a necessidade. O cheiro dela, o calor de sua pele, o som de sua respiração ainda queimavam dentro de mim, mesmo quando eu trabalhava no campo, cortando lenha ou cuidando dos animais. À noite, sozinho na senzala, revivia cada toque, cada beijo, cada carícia que me deixava atordoado. Eu sabia que se o Senhor percebesse o menor sinal, minha vida seria perdida, e ainda assim não conseguia me afastar dela. Cada encontro era calculado, planejado entre tarefas e horários, como um jogo perigoso, que poderíamos perder a qualquer momento. Mas a atração,
O fogo que corria em nossas veias era mais forte do que qualquer cálculo racional. Eu a amava com devoção silenciosa, com medo e com urgência. E ela retribuía com o mesmo desejo contido, a mesma paixão que nos consumia. Nosso amor se tornava mais perigoso e, ao mesmo tempo, mais irresistível. Houve dias em que apenas nos olhávamos à distância, separados por corredores, portas e janelas. E ainda assim, cada gesto carregava uma mensagem clara. Um toque breve na mão, um olhar prolongado, uma respiração presa. O corpo dela parecia falar comigo, dizer que precisava de mim, que me desejava, que me amava. Cada pequena oportunidade que surgia para estar perto dela era vivida como um instante eterno. Lembra-me de uma tarde em que a encontrei no terraço, olhando o horizonte. O vento agitava seus cabelos loiros e o tecido do vestido colava hacia as curvas do corpo, revelando mais do que qualquer palavra poderia. Fiquei parado, apenas observando, sentindo meu coração disparar. Ela virou a haste e sorriu discretamente, aquele sorriso que dizia tudo e não dizia nada. O convite silencioso que me fez aproximar e, com o mínimo toque, senti seu calor atravessar minhas mãos, percorrer meu peito, incendiar minha alma. Cada toque dela era como fogo que queimava sem destruir, deixando uma marca invisível, profunda e impossível de apagar. Eu sentia cada beijo como se fosse o último, cada carícia como se pudesse ser nossa salvação e nossa perdição ao mesmo tempo. Nosso amor era proibido, clandestino, mas também absoluto, intenso, quase sagrado. Em uma noite em que a casa estava silenciosa e o Senhor distante, ela me chamou ao seu quarto. Ao atravessar o corredor, sentia minhas pernas tremerem, meu corpo inteiro em alerta. Ela me esperava, nua de roupa, mas vestida de desejo. A luz das velas iluminava sua pele como se estivesse pintada pelo fogo e pela lua. Nossos corpos se encontraram em um abraço desesperado e nada mais existia, além de nós. Cada toque, cada beijo, cada suspiro era vivido como se o mundo inteiro estivesse prestes a desabar. E a única coisa que importava fosse o calor da pele dela contra a minha. O medo de sermos descobertos tornava tudo mais excitante e perigoso. Cada barulho de passos, cada sombra nos corredores, fazia meu coração disparar, mas a presença dela me dava força, coragem e também prazer. A cada encontro, sentia meu corpo se transformar, como se cada toque, cada beijo, cada carícia fosse uma libertação que jamais teria no mundo lá fora. Ela me olhava nos olhos, e eu via nela o mesmo desejo e a mesma entrega que sentia por ela. Não havia palavras, apenas o silêncio carregado de desejo. E no meio daquele medo, encontrávamos a paixão mais pura, mais intensa. Cada movimento, cada gesto, cada toque era planejado, mas ao mesmo tempo natural, como se nossos corpos soubessem instintivamente que pertenciam um ao outro. E assim, entre sussurros e toques furtivos, fomos tecendo um amor que ninguém poderia imaginar, mas que nos consumia como fogo invisível. Houve uma tarde em que, durante uma tempestade que fazia a fazenda tremer, encontramos um momento de total entrega. A chuva batia nas janelas, o vento arrastava o barulho das árvores, e estávamos sozinhos, escondidos do mundo. Apenas nós dois. Ela me chamou para perto, e nossas bocas se encontraram como se a própria vida dependesse daquilo. Cada beijo era profundo, cada toque desesperado. Suas mãos percorreram meu corpo, meus braços se fecharam ao redor dela, segurando-a com urgência e cuidado. A intensidade do desejo se misturava ao medo, à culpa e ao prazer. Era amor, era pecado, era revolta contra o mundo que nos separava, mas também era liberdade dentro da prisão que nos cercava. Ninguém podia nos ver, ninguém podia nos julgar, mas naquele quarto, naquele instante, éramos completos, entregues um ao outro, mais vivos do que jamais estivemos. Cada instante com ela era um incêndio, e eu sabia que estávamos queimando juntos, e talvez irrevogavelmente. Com o tempo,
Cada encontro se tornou um ritual secreto. Caminhar pelos corredores da casa, a grande exigia cuidado extremo. Cada porta rangendo, cada sombra, cada passo do Senhor poderia nos expor, mas o medo só aumentava a intensidade de nossa paixão quando ela se aproximava de mim. Mesmo que apenas para entregar o bilhete, meu corpo respondia antes da mente. Era como se a simples presença dela me incendiasse. Lembro-me de uma tarde em que havia entre as colunas do alpendre a luz do sol, filtrando pelos cabelos dourados e caindo sobre seu rosto delicado. Um sorriso breve, um gesto de mão, e eu soube que ela me esperava. Corri pelos corredores, tentando não ser visto. E quando nos encontramos, o abraço foi desesperado. Sentir seu corpo colado ao meu, ouvir sua respiração misturada à minha. Tornou-se uma necessidade diária, algo que eu precisava mais que a própria comida ou descanso. Cada toque nosso carregava o risco da morte, mas também a liberdade que só encontramos no proibido. Quando ela me segurava pelo braço ou pelo ombro, era como se me dissesse: não estamos sozinhos. Mesmo que o mundo acredite o contrário, o desejo crescia a cada encontro, tornando impossível pensar em qualquer coisa além de nós. Em o entardecer quente, encontrei a no jardim, entre as roseiras, e ela me chamou com um olhar. O perfume das flores misturava-se ao dela, intoxicando meus sentidos. Aproximei-me devagar, sentindo o calor subir do peito até a cabeça quando nos beijamos. A intensidade foi tamanha que parecia que o tempo parou. Cada toque, cada roçar de pele, cada suspiro era vivido como um tesouro roubado do mundo cruel que nos cercava. O prazer se misturava ao medo, e a cada instante eu temia que alguém nos encontrasse. Mas também temia que aquele instante acabasse. Havia noites em que tudo se tornava mais ousado. O senhor da fazenda ausente por dias, eu a encontrava no quarto dela, iluminado apenas por velas. O espaço pequeno não comportava nossa paixão, mas transbordava desejo. Suas mãos percorriam meu corpo, sua boca nos meus lábios, e a sensação de toque proibido nos fazia perder qualquer noção de fazer. Tempo cada sussurro, cada gemido contido era carregado de prazer e medo. Sabíamos que não havia futuro para nós, mas, naquele instante, éramos inteiros, completos. O cheiro do perfume misturado ao suor do desejo tornava o ar quase sufocante. E a respiração, entrecortada, mostrava que nossos corpos falavam uma língua que ninguém poderia compreender. A entrega era total, sem reservas, e a intensidade da paixão nos consumia de dentro para fora. Mesmo com todo cuidado, o peso do segredo nos pressionava. Cada encontro era roubado do tempo e da vigilância do Senhor. E isso nos deixava à beira do desespero, às vezes, após um beijo ou um toque mais ousado. Nos afastávamos apenas para trocar olhares, as mãos ainda trêmulas, a respiração descompassada. A tensão se misturava ao prazer, e cada toque se tornava mais intenso por saber que poderia ser a última vez. Recordo uma noite em que, depois de um encontro furtivo, fiquei sozinho no quarto da senzala, sentindo o cheiro dela, impregnado na minha roupa, as lembranças do toque suave de suas mãos, da curva de seu corpo, do calor de sua pele, me mantinham acordado até o amanhecer. Era um sofrimento doce, uma dor deliciosa, uma necessidade de amor, que não podia ser nomeada fora daquele espaço secreto. Houve uma tarde em que a chuva caiu com violência, quase como se o céu quisesse nos impedir de nos encontrarmos. Mesmo assim, ela me chamou para perto do alpendre. O vento fazia os cabelos dela dançarem. O vestido colava em suas formas e eu senti todo o fogo que a paixão podia carregar. O toque de suas mãos, o calor do corpo contra o meu, o cheiro do perfume misturado à terra molhada. Eram estímulos que me deixavam fora de mim. O beijo foi longo, desesperado, e nossas mãos exploraram cada curva, cada contorno. O mundo ao redor desapareceu. Naquele instante não havia senhor, nem leis, nem correntes. Apenas nós
e a força de algo impossível de resistir. Saí dali tremendo, consciente do perigo, mas mais apaixonado do que jamais estivera. Com o passar do tempo, nossa relação tornou-se quase um vício. Cada encontro era planejado, cada toque calculado, cada suspiro escondido. Mas, apesar do cuidado, a intensidade do que sentíamos era impossível de conter. Recordo-me de uma tarde em que o sol brilhava forte e eu fui chamado à casa grande para entregar alguns recados. Ao cruzar a sala, nossos olhares se encontraram. Foi como se o mundo inteiro desaparecesse. Ela me chamou discretamente para os fundos do jardim, onde as roseiras escondiam nossa presença. O perfume das flores misturado ao dela era intoxicante. Quando nos tocamos, senti um arrepio percorrer meu corpo. Cada beijo era uma explosão de desejo, cada carícia um convite ao pecado, e ainda assim, nada nos parecia errado naquele instante. Era como se nossas almas se reconhecessem, e a paixão proibida fosse a única verdade que restava. Em uma noite silenciosa, quando o vento balançava as árvores e o céu estava coberto de nuvens, ela me chamou para seu quarto. O senhor estava ausente, e sabíamos que aquele momento poderia ser tanto uma bênção quanto bom. Uma armadilha. Ao entrar, fui recebido pelo cheiro doce de seu perfume e pela maciez de seu camisão que mal cobria o corpo. Ela se aproximou, e não houve palavras. Nossos corpos se uniram com urgência, cada toque carregado de anos de desejo reprimido. Suas mãos exploravam meu peito e costas, e eu sentia cada centímetro de sua pele como se fosse sagrado. O medo de sermos descobertos misturava-se ao prazer, tornando cada movimento mais intenso, mais urgente. A adrenalina percorria minhas veias, e juntos nos entregávamos ao prazer que não conhecia limites, nem regras, nem tempo. O perigo constante nos fazia mais ousados. Em uma tarde quente, enquanto o senhor supervisionava trabalhos distantes no campo, encontramos um momento, no corredor da casa, a grande. O toque de suas mãos, o calor de seu corpo encostado ao meu, eram suficientes para nos levar à loucura. Ela me olhava com intensidade, e cada olhar carregava mais desejo do que qualquer palavra poderia expressar. Nossos beijos eram longos, desesperados, e cada toque provocava arrepios. A paixão que nos consumia era mais forte que o medo, mais forte que qualquer regra. Estávamos conscientes da impossibilidade de nosso amor, mas não conseguíamos nos afastar. Cada encontro era um risco calculado, cada toque um desafio ao mundo que nos cercava. E ainda assim, nenhum de nós conseguia recuar. As noites em que estávamos juntos eram como mundos à parte. O quarto dela, iluminado apenas por velas, transformava-se em refúgio e em prisão ao mesmo tempo. Cada gesto, cada suspiro, cada movimento de nossos corpos carregava o peso da culpa e o êxtase do desejo. Ela se entregava a mim, com confiança absoluta, e eu sentia como se toda a força de nossas almas se unisse naquele instante. As mãos dela percorriam meu corpo com delicadeza e urgência, e cada beijo parecia durar uma eternidade. Às vezes, depois do encontro, ficávamos apenas nos olhando, respirando pesado, sentindo o calor do outro ainda impregnado em nossa pele. Sabíamos que o mundo não podia nos aceitar, mas naquele quarto, naquele instante, éramos livres. Houve uma noite em que a tempestade rugia lá fora, como se o céu conspirasse para nos separar. Mesmo assim, ela me chamou para perto do alpendre, onde a chuva caía com força e o vento agitava cada folha das árvores. O vestido dela colava hacia o corpo, e cada gesto provocava um arrepio que percorria minha espinha. Nossos corpos se uniram com força e necessidade, e cada beijo queimava como fogo. O som da chuva parecia amplificar nossos suspiros, nossos gemidos contidos, nossos desejos silenciosos. Naquele instante, não havia medo, apenas entrega. O mundo poderia nos destruir a qualquer momento, mas ali, abraçados,
Sentíamos uma liberdade impossível de conquistar fora daquele espaço proibido. A paixão nos consumia, e o perigo a tornava ainda mais intensa, mais irresistível, mais urgente. O peso do segredo começava a nos sufocar. Cada passo pelo terreiro ou pela casa. A grande carregava a consciência de que qualquer descuido poderia nos expor. O Senhor confiava em mim como nunca confiara em ninguém, e isso nos deixava vulneráveis. Mas mesmo assim, a paixão não diminuía. Em uma tarde abafada, nos encontramos no jardim, escondidos entre árvores e arbustos. O sol filtrava-se pelas folhas, iluminando seus cabelos dourados. Nossos olhares se encontraram, e não houve palavras, apenas gestos carregados de desejo. Suas mãos tocaram meu rosto, e senti todo o amor e a urgência contidos em sua entrega. O toque dela era um furacão de sensações, e eu me perdi completamente naquele abraço. Cada instante era mais intenso que o anterior, como se estivéssemos tentando congelar o tempo antes que alguém nos descobrisse. Naquela noite, ao cruzar novamente os corredores silenciosos da casa, a grande, senti cada sombra como uma ameaça. Ela me esperava no quarto iluminado apenas por uma vela trêmula, e quando nos tocamos, o mundo inteiro desapareceu. Cada beijo, cada carícia, cada gemido contido era uma explosão de desejo. Eu percorria sua pele com as mãos, sentindo a suavidade que me deixava atônito, enquanto ela se agarrava a mim com a mesma urgência e medo. Era um amor impossível, mas absoluto. A adrenalina de sermos descobertos só intensificava a entrega, tornando cada instante mais memorável. Cada toque nos lembrava que, embora proibidos, éramos inteiros um para o outro. O quarto se tornou o nosso refúgio, o único espaço onde o tempo, o medo e o mundo exterior deixavam de existir. Houve um dia em que o Senhor voltou inesperadamente, e o medo nos consumiu. Eu estava saindo do quarto dela, tentando recompor-me, quando ouvi seus passos pesados se aproximando. O coração disparou, e cada gesto parecia exagerado, traiçoeiro. Ela me segurou, sussurrando para eu permanecer calmo. Cada segundo parecia durar uma eternidade. Conseguimos evitar o desastre, mas aquele momento nos mostrou a fragilidade da nossa paixão. O perigo nos uniu ainda mais, tornando cada encontro furtivo e proibido um ato de resistência e amor. A tensão, o medo, o desejo e a urgência transformaram cada instante em algo quase sagrado. Naquele dia, percebi que jamais poderia viver sem ela, mesmo que o mundo inteiro estivesse contra nós. Nos encontros seguintes, a paixão atingiu o ápice. Já não bastavam beijos e toques rápidos. Cada instante juntos era vivido com intensidade total, em uma noite chuvosa, iluminada apenas por relâmpagos. Nos encontramos no quarto dela e nos entregamos completamente. Cada toque, cada suspiro, cada gesto carregava a memória de todos os momentos anteriores, todos os riscos que corremos, todas as vezes que quase fomos descobertos. O corpo dela contra o meu era a única realidade que existia. Nossos corações batiam em uníssono, nossos corpos fundiam-se com urgência, e o mundo exterior desaparecia. Era amor, desejo, urgência e medo misturados em uma dança que só nós podíamos compreender. Cada instante era intenso, consumindo-nos física e emocionalmente, deixando marcas invisíveis em nossas almas. Do último encontro que posso lembrar com clareza, estávamos exaustos, mas não podíamos nos separar. A tempestade rugia lá fora, e o quarto era palco de nossa entrega final, intensa, desesperada, arrebatadora. Cada beijo queimava como fogo, cada toque provocava arrepios que percorriam todo o corpo. Sentimos o amor proibido em sua forma mais pura e dolorosa, sabendo que a realidade nos separaria assim que o sol surgisse. Naquele instante, não havia senhor, nem correntes, nem regras. Apenas nós, consumidos pelo desejo e pela entrega. Saí dali com a alma marcada, o corpo ardendo de saudade e prazer, e a certeza de que jamais esqueceria aquela paixão que desafiou o mundo,
que nos fez sentir vivos, completos e intensamente humanos, mesmo em meio à escravidão e ao pecado proibido.